Nas habilidades a gente tem a mesma coisa, tipo quantas habilidades, número máximo. Aqui a gente tem duas habilidades, a primeira e a segunda. Geralmente essa daqui é a padrão do jogo, né? Que você não pode apagar, caso você tenha a brilhante ideia de apagar tudo e criar. Essa daqui é a que vai ser o padrão, por exemplo, do personagem atacar normal e defender, que vai estar a opção lá. Se você apagar isso daqui, geralmente costuma dar erro no seu game. Então você sempre deixa essas duas. Na primeira aqui aparece o efeito a usar, adicionar estado de ataque normal 100%, habilidade número 1, atacar, será usado quando você selecionar o comando atacar. Então tá até aqui essa nota para o desenvolvedor não apagar. E é a mesma coisa aqui, defender, quando você selecionar o comando defender. De resto não tem mais nenhuma nota, né? É só aqueles dois principais que o pessoal destaca ali para não apagar. Ao criar uma habilidade, você muda aqui o nome, o ícone, aqui já vai abrir uma pastinha com todos os ícones, tanto para itens, habilidades. Você também pode achar pacotes na internet que possam aumentar essa lista. A gente tem aqui a descrição, essa descrição também aparece quando você usa uma habilidade tanto numa batalha quanto no menu. O tipo de habilidade, se ele vai ser uma habilidade ou uma magia, tem diferença esses dois, porque uma vai usar MP e a outra vai usar pontos de técnica, que é uma barrinha verdinha que tem lá no jogo. O custo de MP, que seria o custo de magia para usar, ou o custo de TP, que seria pontos de técnica, ou Technic Points, em inglês. Área de efeito. Esse daqui é onde aquela habilidade vai ser usada, se ela vai ser usada em um inimigo ou todos, se vai usar em um inimigo aleatório ou mais, ou se vai ser usado em um aliado, ou vários aliados, ou um aliado nocauteado. Geralmente esse daqui é para ressuscitação, por exemplo, do personagem. Ou todos os aliados nocauteados, enfim. Aí é quando você vai criar uma habilidade Pica das Galáxias mesmo. Ou no próprio usuário que está lançando. Aqui a velocidade usada para definir a ordem das ações da batalha. Por exemplo, a gente tem atacar aqui, mas a gente tem o defender. Se a gente clica em defender, quando o inimigo atacar, o nosso personagem tem que ser mais rápido para defender. Bom, eu lembrei de um detalhe muito importante que vai adiantar um pouco as nossas aulas. Eu devia ter até explicado isso na última aula, né? Mas eu percebi isso agora também. Caso o que eu esteja falando aqui não fique claro para você, você pode deixar essa dúvida nos comentários, mas também tem uma outra opção, você pode passar o mouse por cima que vai aparecer uma pequena descrição. Mas eu vou estar explicando aqui de forma mais detalhada também, para caso você queira aprender da forma mais técnica, que é a precisão com que você vai acertar, o número de acertos, você pode acertar tanto uma quanto duas vezes. Eu não chego a mexer muito nessa parte, galera, então não sou tão profissional para falar assim, mas eu geralmente costumo deixar isso padrão. Aqui é o ganho de TP. No caso, quando você iniciar a atacar, toda vez que você vai atacar, você vai ganhar 5 de pontos de técnica. Nessa parte, tipo de ataque. Aqui ele vai falar se ele é um ataque normal, se ele é um ataque físico ou se é um ataque mágico. Animação. Aqui vai aparecer a animação, você pode editar lá na aba de animação. Você vai escolher uma animação para quando você usar aquela habilidade, vai aparecer a animaçãozinha mesmo de imagem no meio da batalha ou no meio do mapa. Aqui é a mensagem de ação. Quando você usar uma habilidade, a mensagem que está aqui vai aparecer lá tanto na batalha quanto também lá no menu. Por exemplo, se eu usar aqui névoa venenosa, vai aparecer a mensagem no meio da batalha: usou névoa venenosa, vai falar que você usou tal habilidade. Você pode usar as pré-prontas aqui ou editar a sua própria mensagem aqui. Requerimento de arma. Aqui você pode criar, por exemplo, uma habilidade que ela só vai poder ser utilizada quando o personagem estiver com uma arma. Então, por exemplo, o seu personagem usa, por exemplo, uma lança ou, sei lá, uma arma de fogo. Então, por exemplo, essa habilidade especial só vai poder ser usada se esse personagem usar essa arma. Caso não, ele não vai ser usado. É somente para personagens que tiver essa arma. Eu acho isso aqui bem interessante, apesar de eu nunca ter usado, mas eu acho que nos próximos projetos talvez eu venha usar. Notas, a mesma coisa. Efeitos a usar. Para habilidades a gente usa bastante essa parte aqui. A gente tem o tipo de efeito e o que ele faz. Por exemplo, vou dar 2 cliques aqui e vai abrir essa telinha. Eu posso colocar recuperação de HP e colocar aqui o tanto de HP que eu quero que recupere, uma habilidade, por exemplo, de cura, ou se eu quero que ela recupere porcentagem. Então, por exemplo, eu quero que o personagem, quando ele usar isso aqui, ele recupere 100 de HP, ou quer dizer, 400. Então, toda vez que ele usar, ele vai recuperar 400. No caso aqui de porcentagem, ele vai recuperar, por exemplo, eu quero que ele recupere 50%. Então, quando ele utilizar essa habilidade, ele vai recuperar 50% do HP que ele tem. Então, se ele tem 10.000 de HP, ele vai recuperar 5.000. E assim por diante. Do que aqui, se ele usasse somente 400.
Então aqui ele é proporcional ao nível do personagem e aqui é um número fixo que você sobrepõe ali. Tanto recuperação quanto para magia e pontos de técnica. Estado, aqui você adiciona o estado, no caso de névoa venenosa. Você vai selecionar veneno aqui, ou cego, por exemplo, no caso de... aqui é envenenado. Você vai adicionar o estado envenenado. Ou você vai remover estado, caso você criar uma habilidade curativa ou que ressuscita um aliado, por exemplo. Atributo fortalecido. Aqui, por exemplo, você usa uma habilidade de fortificação. Eu quero que o ataque do personagem aumente até o 5º turno. Depois do 5º turno, ele não é mais efetivo. Ele perde essa fortificação, por assim dizer. Ou, ao contrário, enfraquecer um atributo, tanto do personagem quanto do inimigo. A gente também pode ter a opção de limpar fortalecimento ou limpar enfraquecimento, no caso de você ter uma habilidade que vai tirar a habilidade do oponente ou do aliado. E outro aqui, né? Aqui é efeito especial, fuga eu não costumo usar, crescimento. Esse daqui é mais utilizado em itens, por exemplo, HP máximo, ataque. Isso aqui já é algo que fica fisicamente, então se você colocar e adicionar, por exemplo, um ponto, quando o personagem usar tal habilidade ou tal item, ele vai adicionar um ponto, tanto em ataque ou para o que você define aqui, permanentemente. Então o personagem vai ficar mais forte. Aqui nessa parte é adquirir habilidades. É mais utilizado também em itens, mas também pode ser usado na batalha, que em habilidades eu nunca cheguei a utilizar. Adquirir habilidade, ele vai dar uma habilidade para o personagem quando utilizar um item ou uma habilidade, né? Então você seleciona qual habilidade vai ser e quando ele usar esse item ou habilidade, ele vai ganhar uma magia nova ou uma habilidade nova. Evento comum, aqui a gente chama um evento para usar. Quando você usa uma habilidade, sei lá, pode aparecer uma mensagem, alguma coisa. Esse daqui você edita numa aba ali mais pra frente. Eu não costumo usar isso em habilidades também. Pode ser que eu venha usar, mas eu não cheguei a me aprofundar nessa parte de evento comum para habilidades. Nessa parte de dano, a gente pode colocar aqui dano para HP. Galera, essa parte aqui eu vou pular. Realmente é uma parte bem complexa. Aqui já envolve um pouco mais de cálculo, por exemplo, aqui atacar. Não é tão difícil de entender isso para quem já tem uma base matemática, ou você pode seguir essa tabelinha quando colocar o mouse em cima. Mas caso você não tenha conhecimento nenhum de programação ou muito mesmo sobre engine, eu não recomendo mexer nisso aqui. E realmente é uma parte bem técnica mesmo, é uma parte bem complicada. Então eu vou estar pulando isso aqui porque pra gente isso aqui não é necessário por enquanto. Isso aqui vai valer para as mesmas coisas, tanto para itens, armas, armaduras, etc. Eu não vou estar explicando isso aqui agora. A parte de itens, a gente tem a mesma coisa das outras abas, nome, o item, descrição. Aqui é o tipo de item, você pode criar tanto itens normais quanto itens importantes. O pessoal pergunta, mas itens importantes é aqueles itens que você não pode vender no jogo. É o contrário, não tem muito isso, daí você especifica de outra forma. Mas itens importantes, ele geralmente vai ficar numa outra aba lá no menu de itens do seu personagem. Geralmente quando você quer criar algum item de missão que você realmente não quer que o personagem venda, ou tipo uma moeda diferente no jogo, você pode criar um sistema de moeda dupla além do que você já tem no jogo. Aqui é o preço que esse item vai custar, que você pode criar uma loja automática lá. Se é um item consumível ou não, no caso de poção sim é um item consumível, no caso de você criar um outro item de missão, por exemplo, você coloca não, né? O personagem não vai comer o item, né? Literalmente. Área de efeito, no caso de poções ou no caso de itens que tiram a vida do inimigo, você pode selecionar área de efeito, mesma coisa que habilidades, tanto em inimigos quanto em aliados. Se ele é usável em sempre, ele pode ser usável apenas na batalha, no caso de ser um item de dar dano, ou apenas no menu, no caso de você usar um item específico para missões que você criar, ou pode ser usado nos dois. Por exemplo, uma poção ele é usável sempre, ele pode ser usado tanto na batalha, ou quando você finalizar a batalha, quando você entrar no mapa. Operação, a mesma coisa que na parte de habilidades, né? O valor, a precisão. Caso você vai colocar, por exemplo, precisão 50, então ele tem 50% de chance de errar esse item. Então você pode perder esse item e acabar não fazendo efeito em você. Isso é bem bacana dependendo do tipo de jogo que você cria. E aqui é o tipo de acerto. Eu não cheguei a utilizar esse daqui, mas eu creio que seja, por exemplo, se eu conseguir uma vez, eu posso usar de novo, que esse item só vai subir depois da quantidade de acerto. Então, se eu tiver duas quantidades de acerto, eu vou poder usar esse item duas vezes. Depois disso, ele sobe. Eu acho que é isso, se eu não me engano.
Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Tipo de ataque: ataque físico, ataque mágico, esse daqui se você quiser criar um item que dê dano. E animação quando você usar. Sim, quando você usar um item, você também tem a opção de colocar animações. Anota a parte normal, efeitos ao usar as mesmas coisas que eu expliquei ali na aba de habilidades. Você vai usar para itens também. Vou botar aqui, ataque mágico mais 3, aumentar, ataque, estimulante, e aqui você vai remover estados que vão prejudicar o personagem e vice-versa. A parte de armas, bom, aqui já é um pouquinho mais diferente, seguindo a mesma rota que das outras abas anteriores, de número máximo de armas, etc. A gente tem um nome, o ícone, a descrição, aqui é o tipo de arma, aqui a gente pode escolher, quando a gente vai editar isso aqui na parte de sistemas ou termos, então a gente pode criar outros tipos de armas, mas quando a gente vai criar, por exemplo, aqui tem, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tem 6 tipos de armas aqui, 6 tipos de machados. Então todas elas têm que estar na classe do tipo de arma machado. Então você separa cada arma pelos tipos de armas. Claro que se você quer um machado, você não vai colocar em tipo de arma espada. Então esse daqui é mais utilizado para armas únicas que você vai adicionar lá na parte de classes, quando você for editar a parte de classes aqui do personagem. Para, por exemplo, um espadachim só usa espada, entendeu? Então você vai classificar vários tipos de espada diferentes. Depois, quando ele tiver aqui na parte de traços espada, o seu espadachim poder comprar, ou na verdade só usar espadas. Bom, aqui é o preço da arma que você vai poder comprar na loja. E aqui é a parte de animação, você vai colocar uma animação para quando ele utilizar. Claro, se você colocar, por exemplo, machado demoníaco, aqui tá tudo igual. Mas você pode colocar tipo um machado de fogo e colocar uma animação de corte de fogo no machado, por exemplo. Ou em qualquer item que você fizer. Bom, aqui tem a mudança de atributos. Aqui, à medida que a gente vai vendo, a gente tem um aumento aqui na mudança de atributo. Ou seja, cada arma que o personagem foi encontrando vai ser mais forte que a anterior. Então aqui a gente muda, por exemplo, tem ataque, que é para armas, o ataque vai crescendo à medida que vai comprando armas mais fortes. E alguns tipos de traços aqui que eu vou explicar depois. A defesa geralmente é para armaduras, ataque mágico, defesa mágica, se eu não me engano. Aqui já tem ataque mágico, que é espada lendária, espada única, então ela já causa um dano mágico ali no inimigo. E eu acho que deve ter, a gente tem um item diferente aqui, ó. Claro, aqui uma adaguinha que tem sorte e agilidade, é para ladino. Então essa daqui vai dar mais agilidade pro personagem que estiver usando com a classe ladrão. Ele vai ter mais agilidade porque não é uma arma tão grande, é uma adaga, então ele vai ter menos peso e menos chance na verdade de acertar o ataque, né? Mas aí tem mais sorte para conseguir acertar. É tudo uma questão de cálculos e também, caso você queira criar um jogo mais realista, você pode fazer isso também. Por exemplo, você tem uma espada lendária, aí você pode colocar aqui agilidade menos 5, por exemplo, para o personagem perder a agilidade ali e atacar mais devagar, porque ele está com uma arma bem mais pesada. Então você pode criar essa noção de gravidade ali no jogo, mesmo sendo 2D, e dando essa diferença de poder aí. Mas tudo é uma questão de você testar e ver o que ficar melhor para você. Bom, aqui você vai mudar então defesa, ataque mágico, agilidade, sorte, HP máximo e MP máximo. Notas normal para todos os blocos, traços. Aqui a gente tem as partes que eu tinha explicado lá no começo, lá na parte de personagens. Aqui a gente já muda algumas coisas, por exemplo, eficiência do elemento. Por exemplo, eu tenho uma espada aqui e ela é 100%, 300% eficiente a trovão. Ou seja, inimigos que estejam classificados com uma eficiência do elemento trovão, essa espada ela vai causar mais dano em um inimigo de trovão. Ela vai causar um dano muito maior. Então a gente tem, mais ou menos isso como funciona. Você pode saber também colocando o mouse em cima. Eficiência fraqueza, já ao contrário. Ele altera a chance e a habilidade de mudar de atributo. Estado também. Por exemplo, está em estado nocauteado. Se você usar esse daí, ele pode reverter a situação de nocauteado para vivo. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Ou anulação de estado. Às vezes o personagem está com um estado que está beneficiando ele, mas você tem uma arma que anula esses estados e deixa ele mais fraco. Essa é a questão de tolerância, de tolerância em traços. Atributo, aqui a gente pode colocar atributo normal. Aquela lá, por exemplo, HP máximo, ataque,
reduzir aqui, por exemplo, a HP máximo 50%, então você vai reduzir 50% da vida do aliado, do inimigo. A mesma coisa para atributo especial, taxa de agressividade, taxa de MP. Essa parte aqui já é uma parte mais técnica também, você vai aprender mais pra frente nas nossas videoaulas aqui. A parte de ataque, a gente tem elemento no ataque: físico, absorção, fogo, gelo. Ou seja, no ataque normal a gente pode ter algum tipo de elemento ali. Estado no ataque, ou seja, quando eu atacar, ele pode adicionar um estado. Por exemplo, eu tenho uma espada que ele deixa alguém envenenado, então eu coloco aqui envenenamento 100%. Quando ele atacar, ele vai envenenar alguém na hora. Ou eu posso colocar uma taxa aqui de erro para, por exemplo, 40%. Eu tenho 40% de chance de dar um ataque de envenenamento no inimigo. Ou caso eu utilize outros 60%, eu erro. Aqui é a velocidade do ataque, que vai definir se quem vai ser mais rápido, se vai ser o inimigo para atacar ou ele defender. E ataques adicionais, eu posso criar, por exemplo, um tipo de arma que eu possa atacar 2 vezes seguidas. Por exemplo, a gente muda isso aqui. Aqui é o tipo de habilidades. Tipo de habilidade adicional, ou seja, se ele pode usar uma habilidade ou magia em conjunto com a arma. Isso aqui tanto serve para habilidades quanto também para armas, armaduras e inimigos também, galera. Então vocês vão ver bastante essa aba aqui.